Olá, eu sou Paula Medeiros e começa agora a Revista da Câmara, com as notícias que foram destaque na semana. Vazamento de parte da delação do dono do maior frigorífico do país atinge o presidente da República e 2 parlamentares e cancela votações do plenário da Câmara. Deputados protocolam pedidos de impeachment de Michel Temer por crime de responsabilidade na Secretaria-Geral da Mesa da Câmara. Temer diz que não renuncia e você vai ver também. Na pauta da Comissão de Constituição e Justiça, uma proposta permite eleições diretas quando os cargos de presidente e vice ficarem vagos até 6 meses antes do final do mandato. CPI da FUNAI-INCRA aprova texto base do relatório final com mais de 90 pedidos de indiciamento. Deputados prestam homenagem à Esquadrilha da Fumaça, que há 65 anos dá show pelos céus do mundo inteiro. A revelação de gravações em que o presidente da República teria dado aval para o pagamento ao ex-deputado Eduardo Cunha, preso em Curitiba pela Operação Lava Jato, mobilizou Brasília na semana que passou. Até agora, 8 pedidos de impeachment do presidente Michel Temer foram protocolados na Secretaria-Geral da Mesa. Eles se juntam a outros 4 apresentados antes da crise. O Supremo Tribunal Federal determinou o afastamento do mandato do senador Aécio Neves, do PSDB de Minas Gerais, e do deputado Rocha Loures, do PMDB do Paraná, que teriam envolvimento nas denúncias. A reportagem é de Marcelo Westphalen. A notícia agitou o plenário na noite desta quarta-feira. A Câmara estava votando uma medida provisória quando um grupo de deputados começou a pedir o afastamento do presidente Temer e a sessão foi encerrada. Na sequência, o deputado Alessandro Molon apresentou um pedido de impeachment de Temer. Já protocolizei um pedido de impeachment de Michel Temer. Na manhã desta quinta-feira, a Polícia Federal chegou bem cedo ao Congresso. Os agentes apreenderam documentos no gabinete do deputado Rocha Loures, do PMDB do Paraná. Segundo a denúncia, Loures aparece na delação como intermediário de Michel Temer no recebimento de malas de dinheiro, o que teria sido filmado pela Polícia Federal. O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, determinou o afastamento de Rocha Loures. Na Câmara, deputados pedem a saída de Michel Temer. O presidente Temer poderia, num gesto de grandeza, de olho nos interesses maiores e soberanos do Brasil, e também preocupados com a recuperação da economia, que já era alguma coisa que vinha de forma muito modesta acontecendo, renunciar e permitir que as forças políticas, com essa responsabilidade e dentro do balizamento constitucional, pudessem repactuar a normalidade democrática e institucional do Brasil. Todos nós temos uma avaliação, e a ampla maioria do povo brasileiro, de que o governo Temer terminou. Ou Temer renunciará ou cairá nas próximas horas ou nos próximos dias. Então, aqueles que defendem uma saída democrática para a crise institucional grave que o país vive, do meu ponto de vista, devem se dedicar a uma ampla aliança entre diversos setores da sociedade, diversos partidos políticos que defendam eleições diretas já. Em um pronunciamento na TV, o presidente Michel Temer disse que não teme delação. Ele se defendeu das acusações, pediu a rápida apuração dos fatos e assegurou que não renuncia ao cargo. Nunca autorizei, por isso mesmo, que utilizasse o meu nome indevidamente. E por isso, quero registrar enfaticamente a investigação pedida pelo Supremo Tribunal Federal será território onde surgirão todas as explicações. E no Supremo demonstrarei não ter nenhum envolvimento com esses fatos. Não renunciarei. Repito, não renunciarei. Sei o que fiz e sei da correção dos meus atos. Exijo investigação plena e muito rápida para os esclarecimentos ao povo brasileiro.
Deputados da oposição e da base do governo avaliaram o pronunciamento. Quem não consegue administrar crise não faz política. Política é dialogar, ouvir, tentar convergir e ter esperança no coração. Então, a esperança vai permanecer no coração do Congresso, ainda mais com um comandante do nível do Michel. Ou tem outro que tem mais diálogo no Brasil dos presidentes, como o Michel. Uma fala nervosa, né? Infelizmente, o Brasil está sacudido por um escândalo que, sem proporções, aquilo que não começa bem, não termina bem. E nós sabíamos que um governo ilegítimo, sem sustentação popular, sem a chancela do voto, não teria como sustentar-se, inclusive com esse tipo de condução. O advogado do deputado Rocha Loures, do PMDB do Paraná, divulgou nota afirmando que ainda não teve acesso ao teor das investigações e que o parlamentar está à disposição das autoridades. Os partidos que apoiam o governo aqui na Câmara e as oposições vêm realizando encontros para discutir os arranjos que devem ser feitos de agora em diante. Principal aliado do governo, o PSDB, pelo menos na Câmara, decidiu recomendar o rompimento se as denúncias forem comprovadas. Se essa investigação vier corroborar, ou seja, vier complementar ou tiver procedimento, a bancada federal do PSDB solicita aos ministros do PSDB que saiam do governo. Esta foi a decisão da bancada do PSDB. 6 partidos decidiram tomar posição conjunta em defesa do impeachment do presidente Michel Temer e em defesa das eleições diretas já. Os partidos são PSOL, PCdoB, Rede, PSB, PDT e PT. Nós consideramos que não existe uma outra solução para que um novo programa político seja colocado em prática, a não ser novas eleições diretas. A eleição direta ela é importantíssima e nós iremos lutar por ela. O PDT entra nessa luta, permanece nessa luta com todos os partidos do campo. O deputado Carlos Marum disse que o presidente foi vítima do que ele chama de cilada e pediu aos partidos que deem um voto de confiança ao presidente Temer. Nós queremos que os partidos, que as pessoas, porque os partidos são formados por pessoas, que os partidos e as pessoas tenham calma, tenham serenidade, tá? Deem tempo para que as informações realmente surjam, que até agora o que nós temos são notícias, tá? Para que aí sim, baseado em questões concretas, possam tomar as decisões que acharem mais adequadas. Eu penso que agora, qualquer decisão nesse sentido é abandonar um projeto que juntos estávamos construindo, um projeto que tem muito de bom a oferecer ao país. A Comissão de Constituição e Justiça marcou para a próxima semana a votação da proposta que permite eleições diretas quando os cargos de presidente e vice ficarem vagos até 6 meses antes do final do mandato. Esse seria o caso numa eventual renúncia ou impeachment do presidente da República, Michel Temer. A proposta, que é do deputado Miro Teixeira, dá um prazo de 3 meses para a realização de eleições diretas. A CCJ não chegou a se reunir nesta quinta-feira, faltou quórum. Mas o presidente disse que na reunião de terça-feira, dia 23, o único assunto em pauta vai ser a proposta de emenda à Constituição que trata das eleições diretas para presidente. Essa PEC estava na pauta do ano passado e ela foi retirada de pauta na ocasião. E agora houve esse apelo de diversos deputados para que se pudesse pautar. O parecer do relator é favorável à proposta. Porque a maior crise que poderia acontecer no Brasil é nós elegermos no Congresso um presidente da República. Qual seria a legitimidade, qual seria a credibilidade que alguém ungido pelo Congresso teria? Mas o caminho é longo. Se a CCJ aprovar o parecer do deputado Esperidião Amin, uma comissão especial precisa ser instalada para examinar a proposta. Depois, ela ainda precisa ser votada 2 vezes pelo plenário da Câmara antes de seguir para o Senado.
10 medidas provisórias trancavam a pauta do plenário. Os deputados conseguiram aprovar 3, antes que as notícias sobre delação atropelassem as votações. Entre as MPs aprovadas está a que altera os limites de parques nacionais no norte e no sul do país. O repórter Thiago Ramos acompanhou. Na segunda-feira, a Câmara se reuniu com 10 medidas provisórias sobre a mesa. A primeira delas, criando novas taxas para a Zona Franca de Manaus. Com isso, a SUFRAMA, a Superintendência Administrativa, pode manter a arrecadação. Para ficar claro, as empresas só conseguiam a isenção de impostos se dedicassem uma parte do que faturam à pesquisa e desenvolvimento. A medida provisória autoriza o parcelamento desses valores. O Partido dos Trabalhadores pediu que isso não fosse feito. Foi derrotado por 264 votos contra 89. O texto principal, portanto, mantém a autorização para o parcelamento. Na terça-feira, o plenário se concentrou em torno de um outro tema, o meio ambiente. Uma palavra diferente ganhou destaque: Jamanchim, nome de 2 áreas no Pará, uma floresta nacional e um parque nacional. A floresta tem 1.300.000 hectares. O parque, 860 mil. Só para se ter uma ideia do que isso significa, a Bélgica, país da Europa, tem no total 3 milhões de hectares. Primeiro, o Parque Nacional. Ele é rota da BR-163, que ficou famosa pelas imagens de atoleiros com filas quilométricas de caminhões. O trajeto é importante para o escoamento da produção de grãos do Mato Grosso. A medida provisória abre espaço para a construção de uma ferrovia, a Ferrogrão. O investimento vai ser feito por empresas privadas. Vai na contramão do cuidado ambiental com o qual toda a humanidade tem que se preocupar. Mas o governo do privatismo máximo, do Estado mínimo, da negociata, da compra de voto, ele não tem essa sensibilidade, o interesse econômico de grandes grupos acima de tudo. É extremamente importante para o Brasil que a gente possa implementar infraestrutura logística no país, principalmente para escoar a grande produção desse país, a produção agrícola. Nós precisamos trazer competitividade aos produtores brasileiros, a esse país, para que a gente possa assim gerar emprego e oportunidade para a nossa gente. Agora, a Floresta Nacional do Jamanchim, onde há diversas ocupações irregulares há décadas. A medida aprovada pelos deputados permite a regularização de parte dessas ocupações. O argumento é que isso pode acabar com conflitos na região. Beneficiarão a grilagem, as madeireiras, o desmatamento para a agropecuária, colocando em risco a biodiversidade brasileira para o desenvolvimento da agropecuária. Portanto, trata-se de uma medida irracional. Nós precisamos que a Amazônia sirva também para o homem da Amazônia, para que o homem da Amazônia possa sobreviver com dignidade, que possa ter trabalho. É flexibilizar algum tipo de atividade na área de preservação, mas não acabando com a preservação. Nessas discussões sobre o Pará, a bancada catarinense incluiu mudanças no Parque Nacional de São Joaquim, em Santa Catarina. Repare nesse trajeto aí marcado. Os deputados dizem que a lei original previa algo bem diferente. Por isso, uma emenda pediu a manutenção do traçado inicialmente combinado. No conjunto, uma discussão sobre meio ambiente, mas também sobre economia. Uma outra medida provisória, a 766, aguarda votação no plenário da Câmara. Ela vem sendo chamada de Novo Refis e permite que empresas regularizem dívidas com o governo federal. Aprovada numa comissão mista de deputados e senadores, essa MP foi devolvida à Câmara dos Deputados por determinação do presidente do Congresso, Eunício Oliveira, para que tenha a tramitação retomada. O presidente do Congresso Nacional mandou excluir do parecer aprovado 9 artigos que não tinham relação com o tema da medida provisória. E um dia antes das denúncias contra o presidente ganharem espaço, Michel Temer assinou uma medida provisória parcelando as dívidas dos municípios com o INSS. Decisão que dividiu a opinião dos deputados. A MP já está aqui na Câmara e será examinada por uma comissão mista. Diante de uma multidão de prefeitos de várias partes do país,
o presidente da Confederação Nacional dos Municípios defendeu o projeto da reforma da Previdência aprovado na Comissão Especial da Câmara. O presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, disse aos milhares de participantes reunidos em Brasília para a 20ª Marcha em Defesa dos Municípios que mudar a Previdência é um passo indispensável. Na segunda etapa, depois da reforma trabalhista, da reforma previdenciária, da reforma política, a gente possa, enfim, já com uma sinalização de futuro importante para as contas públicas federais, pensar de que forma que nós vamos discutir o Pacto Federativo de verdade e a reforma tributária de verdade. Porque no discurso é muito fácil, mas como é que se faz uma reforma tributária se o próprio governo federal hoje tem um déficit que é crescente e uma previdência que será insolvente em curto prazo se nada for feito? Em seguida, o presidente Michel Temer assinou uma medida provisória que parcela em 200 meses as dívidas dos municípios com a Previdência, que é estimada em torno de 75 bilhões de reais. Na Câmara, deputados contrários à reforma acusaram o governo de tentar fazer os prefeitos pressionarem os parlamentares para votar a favor das mudanças na Previdência. E se faz também um parcelamento da dívida dos municípios em 200 vezes, de forma a agradar uma base política para que haja apoio a essa reforma da Previdência. No nosso modo de ver, o povo brasileiro não vai se deixar enganar por essas medidas. O povo brasileiro vai continuar se opondo à reforma da Previdência e isso vai criar problemas a todos os deputados ou deputadas que votarem favoravelmente a essa reforma, que é um verdadeiro desmonte da assistência social, da Previdência Social em nosso país. O presidente da Câmara negou qualquer relação entre os dois temas. Disse que o presidente da República apenas atendeu a uma reivindicação legítima dos prefeitos. Eu acho que era uma necessidade para muitos prefeitos que receberam as suas cidades numa situação muito ruim, né? E esse parcelamento ele é fundamental para que os prefeitos possam reorganizar as suas contas e que possam voltar a cumprir as suas funções em cada um dos municípios brasileiros. O senador Dário Berger, do PMDB de Santa Catarina, foi eleito presidente da Comissão Mista de Orçamento e confirmou o deputado Cacá Leão, do PP da Bahia, como relator da proposta orçamentária de 2018. A comissão foi instalada no final de março, mas só agora, com a eleição do presidente, poderá iniciar oficialmente os trabalhos. E você vai ver daqui a pouco na revista da Câmara. CPI da FUNAI e INCRA aprova texto base do relatório final com mais de 90 pedidos de indiciamento. Deputados prestam homenagem à Esquadrilha da Fumaça, que há 65 anos faz acrobacias aéreas pelos céus do mundo inteiro. É só um instante. O relator da reforma da Previdência, deputado Arthur Oliveira Maia, divulgou nota em que afirma que não é possível avançar com a votação da proposta no atual cenário político. Para o deputado, a hora é de arrumar a casa, esclarecer os fatos e criar condições para que a análise do texto seja retomada. O parecer de Maia ao texto do governo foi aprovado no último dia 9, na Comissão Especial da Reforma da Previdência, e está pronto para ser votado no plenário da Câmara. Na Comissão Especial da Reforma Política, a votação do terceiro e último relatório acabou adiada para a próxima terça-feira. O presidente da Comissão Especial da Reforma Política aproveitou a presença dos deputados e propôs um debate informal sobre os principais pontos do terceiro e último relatório parcial. Pela proposta, o sistema eleitoral para deputados e vereadores deve ser a lista pré-ordenada pelos partidos. Com isso, os eleitores deixariam de votar em um candidato e votariam numa lista feita pelo partido. Um ponto que divide opiniões. A lista pré-ordenada para o ano que vem não dá. E por que que não dá? Porque vai confundir o eleitor. E o pior dos mundos, os partidos não são democráticos. Os partidos brasileiros são cartelizados. Os partidos brasileiros têm os donos nacionais e os donos regionais e os donos municipais. A lista pré-ordenada
que é pública, as pessoas vão conhecer quem são os nomes que estão inscritos nessa lista e em qual ordem esses nomes estão inscritos. Ao introduzir a lista pré-ordenada, você pode fortalecer a identidade dos partidos, você pode fortalecer programa, você pode garantir, por exemplo, a paridade de gênero com alternância de vagas homens e mulheres. Você pode permitir que grandes quadros intelectuais, especialistas, que não têm vez no atual sistema, que não é muito conhecido, mas que tem muita capacidade, participe da política. O relatório também propõe a criação do Fundo Especial de Financiamento da Democracia com recursos da União, que inicialmente teria um aporte de cerca de 2 bilhões de reais. E estabelece um limite para a doação de pessoas físicas para as campanhas, que vale para o próprio candidato. O relator havia definido um teto de 5 salários mínimos, mas já adiantou que vai alterar o valor para 10% do rendimento da pessoa no ano anterior ao da eleição, como é hoje, ou 10 salários mínimos, o que for menor. Para essas regras valerem nas próximas eleições de 2018, precisam ser aprovadas pelo Congresso até o fim de setembro. No Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, foram instaurados 3 processos disciplinares contra 2 deputados. A pedido do PT, foi instaurado o processo disciplinar contra o deputado Eduardo Bolsonaro, do PSC de São Paulo, que teria cuspido nas costas do deputado Jean Willis, do PSOL do Rio de Janeiro, no dia da votação do impeachment na Câmara. O relator será escolhido entre os deputados Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, Ronaldo Lessa, do PDT de Alagoas, e João Marcelo Souza, do PMDB do Maranhão. Também a pedido do PT, foi aberto outro processo contra Eduardo Bolsonaro, acusado de fraudar a edição de um vídeo para prejudicar Jean Willis num processo já concluído no Conselho de Ética. Foram sorteados os deputados Cacá Leão, do PP da Bahia, Cabuçu Borges, do PMDB do Amapá, e João Marcelo Souza, do PMDB do Maranhão, entre os quais será escolhido o relator. Por representação da mesa diretora da Câmara, foi aberto o processo contra o deputado delegado Éder Mauro, do PSD do Pará. A acusação também é de ter editado um vídeo para que uma fala de Jean Willis adquirisse conotação racista. O relator será escolhido entre os deputados Carlos Marum, do PMDB do Mato Grosso do Sul, Ronaldo Martins, do PRB do Ceará, e Cacá Leão, do PP da Bahia. A CPI da FUNAI-INCRA aprovou o texto base do relatório final e derrotou o primeiro dos 3 destaques apresentados pela minoria. O texto pede o indiciamento de cerca de 90 pessoas. Mais uma vez, os índios protestaram do lado de fora da Câmara. Na reunião da CPI, a minoria de deputados contrários ao relatório apresentado pelo deputado Nilson Leitão, do PSDB do Mato Grosso, usou pronunciamentos e recursos regimentais para atrasar a votação. Uma das principais críticas é o pedido de apuração da conduta de procuradores do Ministério Público Federal que atuam na defesa dos índios, além da sugestão de indiciamento de técnicos do governo e de integrantes de organizações não governamentais. O que está na CPI com pedido de indiciamento é porque tem narrativas, documentos, textos, né, que os incriminam, e nós então estamos sugerindo o indiciamento para que os órgãos de direito possam fazer a investigação. Durante a reunião, o relator retirou da lista de indiciados o presidente do Conselho Indigenista Missionário, Dom Roque Paloski, arcebispo de Porto Velho, em Rondônia. A gente tem a plena confiança de que os órgãos de controle irão arquivar todas as acusações e indiciamentos que estão sendo apresentados, porque se trata de uma peça de perseguição política, de uma peça que visa atender os objetivos da bancada ruralista, que é se apossar das terras indígenas, explorar as terras indígenas para a produção de commodities agrícolas para exportação. O relatório inclui a sugestão de criar um grupo de trabalho no Ministério da Justiça para tratar da demarcação de terras indígenas, uma atribuição que hoje é só da FUNAI. Aquela sugestão da PEC 215 de trazer a decisão para o Parlamento, ela não precisará mais, em virtude de que o governo atual está disposto a cumprir a Constituição e não vai permitir que a questão indígena e quilombola sirva como massa de manobra de alguns interessados de fora para extorquir dinheiro. Na opinião dos parlamentares da oposição que entregaram um voto em separado, a CPI foi parcial. O PT apresentou mais de 70 requerimentos.
só um foi pautado. O relator concorda que existiu na CPI uma divergência ideológica. É preciso corrigir, mas não há essa humildade por parte de quem administrou o Brasil por 13 anos. Presença constante em grandes datas comemorativas, a Esquadrilha da Fumaça arranca suspiros de admiração de gente de todas as idades. Na semana que passou, a Câmara homenageou este grupo de pilotos e mecânicos da Força Aérea Brasileira, que há 65 anos dá shows pelos céus do mundo inteiro. Os fumaceiros, como gostam de ser chamados, surgiram no Rio de Janeiro em 1952. São 70 profissionais, grupo composto por mecânicos, controladores de voo e pilotos da Força Aérea Brasileira que fazem demonstrações de acrobacias aéreas pelo Brasil e pelo mundo. Ao todo, já foram mais de 3.000 nesses 65 anos. Ela é o maior mecanismo de divulgação e de inspiração a todos os jovens, as crianças que sonham e alimentam o sonho de voar. Se a criança cresce aprendendo o trabalho de um bombeiro, aprendendo a admirá-lo, ela vai ser um bombeiro. Se a criança cresce querendo ser policial, se vestindo como policial, ela será policial. Essa é uma das missões, né, dessa comissão aqui, é não deixar essa memória morrer, é incentivar os nossos brasileirinhos a terem o caminho certo. Estendemos o nosso agradecimento e recebem essa homenagem também os fumaceiros de todas as gerações. A nossa Esquadrilha da Fumaça tornou-se bastante respeitada além das fronteiras do Brasil. Não só por suas apresentações públicas, mas também pela inspiração a outros grupos de acrobacia aérea em diversos países. E é isso, você pode rever a revista da Câmara em nossa programação e também pela internet. O endereço é noticias.câmara.leg.br. Obrigada pela companhia. Tchau!